Olá, boa noite. Nós estamos aqui para iniciarmos o nosso café aromático hoje com a Robbi Zeck. Eu queria só contar um pouquinho para vocês sobre este projeto. Esse projeto nasceu em janeiro, mas era apenas um esboço. E aí, com a vinda da pandemia, com a vinda do distanciamento, foi algo que eu diria que me ajudou bastante a me sentir produtiva com tudo isso que nós acabamos vivendo, que foi um ano bastante atípico, não é? Mas nós tivemos já aqui várias pessoas, iniciamos com o meu grande mentor, que é o Robbi Zeck. Ele foi, assim, o primeiro a abraçar esse projeto e me disse que ele tinha realmente achado a ideia maravilhosa pelo fato de ser um projeto de inclusão. Então, não era um projeto que tinha apenas um objetivo de estar apresentando pessoas, mas sim unindo pessoas. E esse projeto nasceu justamente desse desejo de aproximar as pessoas. Como eu disse quando eu iniciei esse Apaixonados por Aromaterapia, eu realmente sou uma sagitariana inquieta, mas eu sou uma sagitariana que adoro pessoas, adoro estar junto das pessoas. E esse projeto, ele tem como uma das bandeiras principais aproximar as pessoas. E nós sabemos que nós aqui no Brasil temos uma questão muito forte com relação à barreira do idioma. E ter a oportunidade de trazer pessoas que pudessem falar um pouquinho da história delas, como é que elas entraram, como é que elas se apaixonaram por aromaterapia, e ter o apoio, o suporte da Eli, realmente foi um casamento incrível. Eu sou muito grata, realmente muito grata a Eli por ter abraçado esse projeto junto comigo. E ele tem, além do objetivo de aproximar pessoas, fortalecer a educação e, obviamente, aproveitar esse momento, não é? Para a gente, de repente, tomar aqui um café ou um chá, enquanto a gente ouve e se delicia com a nossa convidada de hoje. Thank you, Robbi. Pois então, esse é o nosso grande projeto. E eu vou hoje apresentar, então, a nossa querida convidada, que é a Robbi Zeck. Conheci a Robbi há muitos anos atrás, quando fomos 5 pessoas aqui do Brasil participar do tour aromático que ela organiza, né, ao longo da Europa. Ela tem tour para Bali, ela tem tour para Itália, ela tem tour pelo sul da França. E nós estávamos em 5 brasileiros, digamos assim, super ousados, né, participando deste tour, onde tinham pessoas do mundo todo ali, e foi assim que nós entramos em contato com a Robbi. A Robbi é uma pessoa apaixonada pelo que ela faz. Ela tem, digamos assim, uma formação, ela é cinesiologista, conselheira e naturopata por mais de 40 anos. E ela é criadora do sistema Aromatic Kinesiology. É autora do livro Blossom Hair, que é Aromaterapia for Health and Transformation, e é cofundadora do Aromatur, que ela fundou com seu marido Jean, que conhecemos também nessa ocasião. Esse tour acontece desde 1995 e nessas jornadas, como eu disse, ela leva pessoas pela Itália, Espanha, sul da França, e também ela tem um tour para Bali, que é maravilhoso. Ela facilitou mais de 30 retiros para mulheres requintadas em Bali.
Se você estiver disposto a se envolver em uma conversa mais profunda com o seu coração, né? Disposto a dissolver o seu crítico interior, disposto a ser ouvido, respeitado, possuir o seu valor e estar disposto a crescer e se tornar a mulher que deseja ser, então o trabalho pioneiro de Robbi nos benefícios psicológicos dos óleos essenciais e como eles podem afetar a integração das experiências emocionais, podem levá-lo suavemente ao seu encontro maior. Olha que lindo! E este sistema que ela criou, que é o Aromatic Kinesiology, é nutritivo no sentido de que ele é profundo e instintivo. Um mergulho delicioso em seu belo de beleza e então, na verdade, né, todo a estar resgatando o seu eu interior. E com o trabalho que ela tem, ela ajuda a nutrir aquilo que na verdade você já tem. Não importa a idade que você tem. E acima de tudo, o que ela tem como objetivo é levar você a um lugar onde você pode se encontrar com a ternura, com a graça e com o amor. Como uma onda suave passando pelo seu coração. O Aromatic Kinesiology oferece um lembrete simples para se alimentar diariamente. É a faísca que ilumina o coração. Bem, esta é a Robbi, uma pessoa apaixonada pelo que ela faz. Eli? So Robbi, Maria was introducing you, and she said, so we're welcoming you here, a person who is in love with what you do. So you're welcome tonight. Thank you very much for having me here. I'm really thrilled to be talking with so many beautiful Brazilian people. And from Australia to Brazil, we send you much love. And we all want you to be very safe and well as we're moving through these interesting times. And perhaps today will be something that will soothe your hearts. And so I'm looking forward to our chat that we're going to have. Então, a Robbi está agradecendo a Maria suas boas-vindas e tudo que você disse, e ela também está agradecendo estar com as pessoas aqui do Brasil, pessoas maravilhosas, desde a Austrália, e ela quer enviar a todas as pessoas do Brasil que estão escutando o seu amor, e deseja que todos estejam bem e fiquem bem nesses momentos tão difíceis que estamos passando, e espera que essa conversa hoje, que vocês vão ter, possa trazer algum alívio para o coração de todos que estão escutando. Pois muito bem, eu creio que nós podemos começar pela primeira pergunta, né, Eli? Sim. Vamos lá. Robbi, onde e quando começou a sua jornada pelo belo mundo das plantas e da aromaterapia? Você poderia nos contar um pouquinho? So, Robbi, the first question Maria has to you is, where and when did your journey into the beautiful world of plants and aromatherapy begin? Oh, well, it's been a long journey because I've been working in natural therapy since the mid-1970s. And I had already embarked on working with naturopathy and herbal medicine, or studying kinesiology and some psychological therapies, psychotherapy and dream work and gestalt work and counselling. And in the late 1980s, my husband Jim and I went to a lecture in Melbourne, and there were two women who were talking about essential oils. So along we went. And these two women had been training with Robert Tisserand in London, one of the first people who went through, and I think we're all familiar with his very first book, The Art of Aromatherapy, which was my first book. And it really sparked my interest because at that time I had quite a
a busy practice in kinesiology. I worked in a training centre. We had our own training centre, one of the first kinesiology training centres in Australia. And so I began to explore my world of essential oils, because I hadn't heard of them up until that moment. So it was in probably 1989, I think, was my first introduction in Australia to essential oils. And those two women, whose names have gone from my mind now, were responsible for introducing aromatherapy and essential oils into Australia, which really took off. But they did their original training with Robert Zeck. Então, a Maria e todos, né? A Robbi menciona que é uma jornada que tem sido um caminho grande que ela tem feito. Na verdade, ela já sempre foi envolvida no início da carreira dela com medicinas naturais, com naturopatia. Desde os anos 70, ela trabalhava já com cinesiologia, psicologia, várias terapias que usavam isso, e gestalt também. E aí ela teve a oportunidade com o esposo dela, de em Melbourne, irem numa palestra onde duas mulheres que elas iam falar um pouco sobre aromaterapia. Depois ela soube que essas mulheres, elas tiveram um treinamento com o Robert Zeck lá em Londres, né? E ela disse que até o primeiro livro dela foi esse livro dele, A Arte da Aromaterapia. E ela disse que nesse momento ela chamou muito a atenção dela, né? Essas essências, esses óleos essenciais. E nesse momento ela tinha um consultório bastante ocupado na Austrália, um centro de treinamentos na área de Cinesiologia, um dos primeiros da Austrália. E aí era por volta de 1999 e ela começou a explorar os óleos essenciais. Ela disse que ela não lembra o nome dessas mulheres, mas ela gostaria de dizer que essas mulheres foram responsáveis por trazer os óleos essenciais para a Austrália depois que elas treinaram com Robert Zeck. Nós também tivemos acesso a esse livro do Robert Zeck aqui no Brasil, né? A Arte da Aromaterapia. Uma pena que ele se esgotou. And she says that Robbi, she also had access in the beginning, and all of us, to this book that you mentioned, The Art of Aromatherapy, from Robert Zeck. And nowadays, I think it's sold out. It's very hard to find, to buy, but it's a very good book to start with. Eu gostaria... We all did start there, I think. Ela diz que acho que todos nós começamos por ali, né? Sim, é o nosso mentor. Our mentor. Desde que você começou, Rob, o mundo da aromaterapia deu aí alguns saltos, né? Em relação ao que você vê hoje, o que você entende que é a maior diferença no mundo atualmente, se comparado com a época em que você iniciou a sua jornada? So, Robbi, what would you say is the biggest difference in the aromatherapy world from back when you began your journey as opposed to now? That's a great question, actually, because in the beginning, when we were beginning to learn about aromatherapy and the properties of essential oils, mostly in Australia, essential oils were then used in massage, and it was very simply, easily applied, and so that's how essential oils first of all began to be integrated in natural therapies, and then we began to learn about other ways of working with essential oils for diffusing in the oil diffusers for your environment, making creams, compressing. There are all these other ways that we could start to work with essential oils. And I think now, we're about 30 years along now in this, what I call a new profession or a new industry. There's been a very large body of research now, which we didn't have back then. It was just something that you could apply to your body and it would make you feel good because it smelt nice. But now we know, when we look at the chemistry of essential oils, that there is an effect on the brain and the amygdala, and the olfactory channel goes straight into that emotional area
of the brand. And so there's been a lot more research around how essential oils can affect the mind, body and spirit, or in my work, it's very much around the mind, the mood and emotions, which has been my focus for the last 30 years, around being able to create quiet inside a person's body, but also body and mind, but also from an energetic perspective as well. And so I think I do have more to say, Ellie, but you might like to say that bit and then come back, because you'll get lost otherwise, because I just keep going. Yes, that's perfect, thank you. Então, a Robbi menciona que o que ela percebe, Maria, que essa pergunta é bastante interessante, né? Que no início, na aromaterapia, né, o que as pessoas começaram a aprender é exatamente isso, as propriedades dos óleos essenciais. Então, no caso dela na Austrália, as pessoas utilizavam muito para massagem. Então, era algo fácil de aplicar. Os óleos começaram a ser integrados, então, nas medicinas naturais, nas terapias complementares, através disso, né? E, pouco a pouco, começou-se a aprender, então, outras maneiras de aplicar os óleos, como difusão no ambiente, uso em cremes, em compressas. E ela disse que agora, mais de 30 anos depois desse período, ela chama a aromaterapia até como uma nova profissão, essa nova abordagem, porque hoje nós temos pesquisas. E essas pesquisas começam a ajudar-nos a ver que os óleos essenciais são muito mais além do que apenas algo bom e cheiroso que nos faz bem, mas nós conseguimos exatamente entender o efeito que tem na amígdala, no canal olfatório que vai direto para essa área no cérebro, onde ele entra em contato direto. Então, ela mencionou mente, corpo e espírito. E ela disse que na área dela, ela trabalha mais nessa área de mente, humor e emoções, é o foco dela, principalmente com o objetivo de usar os óleos essenciais para trazer uma quietude dentro das pessoas, dentro do seu corpo e mente, e de uma maneira onde a pessoa pode também mudar a frequência e energia dela. And so if we continue on now, aromatherapy has, is that correct? Do I continue, Ellie? Yes. Yes. Go ahead. Yeah. The screen just changed, but I'm with you all. Yes. So now we have people branching out in their own specialist areas. We have people now, as we have come of age with aromatherapy, we now have people working in palliative care. We have people doing depression and stress management work. We have people who are interested in the care of nature and plants and the way that we work with the land in how that essential oils are actually produced. We have people doing chemistry of essential oils and so on. It's created various branches, I suppose, of interest around aromatherapy. And one of, I think, the biggest things that I have noticed that aromatherapy has enabled many women. I mean, it's more a women's profession, although we do have some men also who are very interested in the work of aromatics and smell and olfaction. But in aromatherapy, it's mostly women. And so what aromatherapy and essential oils have given women of the world is a way of creating income, a way of being able to just to have a different avenue of career path, I suppose, and because it wasn't around before, you know, back in the 1970s when I was in my early 20s then, there wasn't a lot around. There was acupuncture maybe and yoga, perhaps you could do that to take care of yourself, but now there are many, many, many ways of applying self-care principles to ourselves. And so, yeah, one of the things that I'm grateful for aromatherapy and being able to use these beautiful oils is that for many women, it has given them another level of being able to care for their family, to be able to take themselves out into the workforce in a new way. And so I'm very grateful for that. Yeah, então a Robbi menciona que o que ela percebe que depois do que ela mencionou, né, a aromaterapia, ela vê que hoje tem vários ramos, várias áreas de especialização, né? Então, nós temos pessoas que utilizam os óleos essenciais nos cuidados paliativos, gerenciamento de estresse. Também vê uma área bem interessante, que é cuidados da natureza e das plantas, e do próprio solo, onde as plantas aromáticas são plantadas, é um outro ramo.
pessoas que trabalham com a química. E o que ela nota, o que ela fica bastante contente, é que hoje a aromaterapia tem possibilitado muitas mulheres, né, a terem uma maneira de ter um trabalho e ganhar dinheiro e fazer uma carreira. Não que não tenha homens, sim, existem também, mas nós percebemos que é uma hora onde tem muitas mulheres, e ela percebe que isso nos anos 70 não havia. Talvez houvesse nesse ramo de autocuidado, né, de cuidados integrativos, a acupuntura, o yoga, mas hoje as mulheres têm essas outras maneiras de trabalharem, e ela acha que nós temos que ser bastante agradecidos a essa área da aromaterapia dos óleos essenciais, porque muitas mulheres podem cuidar de suas famílias e ter uma carreira devido a isso. Realmente, hoje é só para a gente passar para ela essa informação. Hoje, dentro do evento que nós estamos fazendo para comemorar a Semana do Aromaterapeuta aqui no Brasil, nós tivemos uma mesa só com homens aromaterapeutas. Robbi, Maria mentions she finds it quite interesting what you mentioned about the women, but she would like to let you know this movement in Brazil, because this week it's a celebration with this event for the day of the aromatherapy and the week of aromatherapy in Brazil. And earlier today in the afternoon, they had a table of discussion only with men in aromatherapy, and it was quite something, yes. That's fantastic. Here in Australia, it's more women, but it's wonderful to have the men of aromatherapy in discussion about how important that can be. That's great. Fantástico. Ela disse que na Austrália tem mais mulheres, mas ela acha incrível de vocês terem essa mesa de discussão apenas de homens falando sobre o uso da aromaterapia. Foi muito interessante. Vale a pena dar uma olhadinha. Voltando aqui para a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para a Robbi agora sobre um tema que as pessoas falam, né, bastante aqui no Brasil, sobre a frequência vibracional dos óleos essenciais. Eu gostaria de ouvir, na opinião dela, como é que ela descreveria, né, como é que é o entendimento dela, o que isso significa, a frequência vibracional dos óleos essenciais. So, Robbi, Maria would like to ask you about what many people start talking about in Brazil, about the vibrational frequency of essential oils. So, in your opinion, how would you describe what this exactly means? I'm going to start answering that by talking about how I came to be working and creating my model or my method, which is Aromatic Kinesiology. In my kinesiology practice, and it's very popular in Australia, is working with flower essences. And as I know that you work with them too in Brazil. And mostly in the beginning, we were working with Bach flowers because that was all that we knew back then. And now there are many countries producing their own flower essences. And in Australia, we have the Australian bush flower essences. Uh-huh. And so for me, all plants have an energy field, and it's just like humans do. We are our physical body, but we are also our energetic field around us. And each plant has a vibration. There are many things that have vibration or vibrational frequencies. Metals do, plants do, trees do, humans do. And so when we match the frequency of us in ourselves with a particular flower or a plant product or plant extract, it begins to match our vibratory rate, if you like, and in that, because the energy systems of the body are being matched by the plants and or the plant extracts, we can begin to see change in people. And with vibration is a very important thing. And in my work, when I'm teaching, I talk about how everything comes to us in the right timing as well. And so I have, when I'm teaching groups of say 30 or 40 people here in Australia,
it's not for no reason that they all come together, because they're all operating at the same vibratory rate, and we find an essential oil that's vibrating in consonance with everybody. And I thought I might do that later. So yeah, all plants have an energy field, humans have an energy field, and so essential oils also are very powerful in their vibratory rate. And within this model, that's from the book, within this model that I work with, it's very subtle. It's a very, very subtle way of working with oils. You hardly use any at all, and we apply them and smell them and then put them on different places in the body according to what muscle testing directs us to do. And in that, stress patterns are released from the various energy centers in the body, and that can be to do with the chakras. It could be to do with the beautiful heart as the main energy system that I work with. And so all of us have a vibratory rate. All plants have that same mechanism as well. And when we can create cross-purpose, then that creates and facilitates change very easily when we're moving from a stuck or blocked emotional state going across to something that's more powerful and more positive. Então, a Robbi menciona que ela queria responder então essa pergunta, né, sobre essa parte vibracional, explicando como ela chegou nesse método que ela criou, que se chama Cinesiologia aromática. Ela disse que quando ela já trabalhava com cinesiologia, ela trabalhava com os florais, né? No início, ela começou a trabalhar com os florais de Bach, e depois, claro, ela trabalha com o sistema de florais da Austrália. Ela sabe que vários países têm seus próprios sistemas, né? E o que ela disse é que todas as plantas têm um corpo energético, assim como nós humanos. Então, nós temos nosso corpo físico e ao nosso redor tem um campo de frequência. As plantas têm as árvores e nós humanos. Então, quando combinamos nossa frequência com a frequência das plantas, ela menciona que começam a se observar mudanças. A vibração é algo muito importante e tem a ver com que tudo vem na hora certa. Por exemplo, a Robbi menciona que na Austrália, né, ela dá workshops onde às vezes tem 30, 40 pessoas. E ela disse que tem uma razão que essas pessoas todas foram nesse workshop juntas, porque todas estavam vibrando nesse mesmo campo, nessa mesma frequência. Então, existe também um óleo que tem consonância com todas essas pessoas que estavam ali. Existe uma maneira de combinar isso. Os óleos essenciais têm vibração muito alta, e neste modelo que a Robbi trabalha, ela trabalha de uma maneira sutil. Então, normalmente as pessoas vão inalar, às vezes vão aplicar em alguma parte no corpo, onde, através de testes no músculo, se menciona onde é o lugar melhor para aplicar. E é nesse momento que ela percebe é que padrões de estresse são liberados desse sistema energético, que estão conectados com os chakras, e principalmente o sistema principal que a Robbi trabalha é o que está conectado com o chakra do coração, a energia do coração. Então, ela diz que através desse trabalho é possível criar propósito e criar algo através de dissolver uma energia que estava bloqueada e criar uma nova maneira de sentir e de vibrar. Já que ela tocou no livro, ela citou, né, o livro agora mesmo, eu gostaria que ela falasse um pouquinho, desse uma visãozinha geral, né, do livro, porque esse livro tanto ela traz a psicoaromaterapia, como ela aponta um pouquinho do aroma nos chakras, como nos meridianos, né? Eu gostaria que ela desse uma visão pra gente, para quem está nos ouvindo agora. Robbi, Maria says that about your book, could you tell a little bit about what is in the book? She knows you talk about maybe psychoaromatherapy and the chakra system and the meridians. Just a little bit of what you have there so the people here in Brazil can get to know more. Okay. Well, as I was going along with my aromatherapy world and aromatherapy training, I wanted to find a way to explore essential oils in a similar way to the flower essence models. And I thought because
we are working with the vibration of plant matter, I thought there's no reason why we couldn't do it with essential oils. And so I'm a great lover of stories and storytelling, and because all through our life we tell ourselves stories, and some stories are very powerful for us, and some stories can also be diminishing of our energy, or we may not tell ourselves good stories sometimes according to the beliefs that we have, because sometimes we have powerful beliefs and sometimes we have useless beliefs. And so I began working with my clients in my clinic room when they would arrive for one-to-one sessions, and I would muscle test, which is the simple form of the kinesiology work, and we would muscle or energy test the body to see which essential oil would be most appropriate and match across to a person's emotional state that they were experiencing. And so I was this is in the early 1990s, I was doing this, and writing down and documenting. And then Aromatic Kinesiology got born, and we went through quite a few different versions to get to where it is today. It's quite different now. It's very much heart-based. It's very much about giving people a sense of their own beauty, their own belongingness to not only themselves but to the community in which they live. And so in here, in the book, there's me in Turkey jumping in the roses there. That was many years ago. So in the book, there are stories. There's a little bit of history about aromatherapy, not much. My take on aromatherapy is really quite different. It's not science-based. It's more empirical. And I see change happening all the time with people when they come in to learn with me. But the change can also take place through reading the book as well. We're up to the 4th edition now, number 4. And in here, there are 60 essential oils profiles, so 60 stories of essential oils. There's questions for each, to make us think and to process and to slow down in this busy world that we are experiencing ourselves. So there's story, there's questions for people to reflect on, and then there's an affirmation in particular to that is in relationship to the story that is there. Maybe if you could translate that bit, Ellie, because I haven't finished. Ali. Perdão, estava com o áudio desligado. Bom, então a Robbi menciona que ela vai falar um pouquinho sobre o livro, explicando um pouquinho que no treinamento dela, né, que ela vinha então tendo, ela queria descobrir uma maneira de usar os óleos essenciais da mesma maneira que ela usava os florais, né, que é usando a vibração da matéria das plantas. E isso foi o que ela começou a fazer, né? Ela disse também que ela ama histórias, ela usa histórias, e ela percebe, né, que em toda a nossa vida nós nos contamos histórias para nós mesmos. E tem histórias que a gente conta para a gente que pode nos elevar, porém existem outras que podem nos diminuir. Então ela começou a observar isso, né? E nos atendimentos com clientes que ela atendia no consultório, ela começou a fazer então esse teste muscular, esse teste de energia, e nesse teste ela checava qual que era o óleo essencial mais apropriado para essa pessoa. Isso foi por volta dos anos 90, e ela disse que assim nasceu a Cinesiologia aromática. Foi mudando, ela disse que foi sofrendo mudanças, e hoje a base do trabalho dela é trabalhar com a energia do coração, a beleza única de cada pessoa, e que essa pessoa chegue a descobrir esse senso de pertencimento que ela tem na comunidade, nas coisas que ela faz. Ela mostrou, né, a capa do livro, ela era na Turquia, entre as rosas, e aí ela disse que no livro ela tem histórias, mais de uma maneira mais empírica mesmo, da aromaterapia, e das mudanças que ela foi observando nas pessoas, né? E o próprio livro. Ela disse que hoje já está na 4ª edição, e você vai encontrar dentro do livro o perfil de 60 óleos essenciais, com suas histórias desses óleos, perguntas para as pessoas pensarem, refletirem,
e acharem uma maneira para desacelerar nesse mundo em que a gente está. E também tem afirmações relacionadas com cada óleo. Ela quer continuar falando do livro? Yes, you can continue, Robbi. Okay, so also in the book, we have this chart in workshops. I don't know if you can see that. In workshops, we use this chart a lot, but it's also located in the book as well. And so you'll see different quadrants, and we have the 60 essential oils are listed down the middle, and alongside each essential oil, there's a positive and a negative aspect to the word, even though I don't like positive and negative. For example, I have peppermint in my essential oil vaporizer today, and peppermint lives down in the green quadrant here, and it's two. Every oil has two paired words. So the paired words for peppermint are unfocused. I'm unfocused, and I need to move across to being more purposeful. And so the peppermint essential oil, once we read the prose, which I'm not going to read because it's all translated, but it is in the book for perhaps a later discussion in the Café, just in Brazil. And so the quote for peppermint is, "Let yourself be silently drawn by the pull of what you truly love." And peppermint not only is useful for digestion, for example, but it can be also used for the digestion of new ideas. And peppermint can be really useful for the stomach meridian as well. And so we have pictures in the book about with different points located along the meridians. And I call these points heart blossom points. And what they do is they shift stuck emotional energy. And so, for example, the one for the heart meridian is just here. And we might, if it was the heart meridian that a person was having trouble with, and you can put the peppermint here because perhaps their heart is not fully in their desire yet, or maybe their heart is not fully into being on purpose or on track with where they're going in their life. And so we would apply just a tiny smidge of essential oil from a tissue, and we would just apply it here and hold it. And there's different ways that there's different points that you hold throughout the body and also on the forehead to reduce and relax stresses in the body. And that in combination with working with an oil seems to shift emotions that have been stuck or feeling anxious, or if someone is feeling anxious and depressed, or agitated about things, the combination of holding different points on the body when they are relating to the meridian system. And the essential oils just disperse that energy very, very quickly and easily. And it's very, very gentle work. It's very gentle. I've done some interesting psychotherapy trainings in my time which have not been gentle, and I decided when I was putting this body of work together in the early 1990s, the book came later, that I wanted my work to be very gentle, and that is what the feedback is all the time. So and it allows people to be far more confident and at home in themselves. And in what I have noticed over the years, particularly in this time of COVID as well, that while we have been at home, that people have been a little bit lost, and they've lost that sense of connection and belonging. And when we don't feel connected, or we don't feel like we belong, then that can create a lot of discord or disharmony in the body. And so my work is very much about moving people from one state of discord or disharmony, I suppose, and moving them across to another way of being, so that they are in harmony and flowing along with themselves, and so that they can manage how their emotions flow through them and how they can actually flow through their emotional world. And it's very interesting when we see this unfolding in a workshop experience. However, you can also get a sense of this work through reading the book as well. It's very, it's beautiful, it's gentle, and it takes people into a part of themselves perhaps that they haven't recognised for a long time. It's very nice, very gentle.
Yeah, very gentle. Yes. Bom, a Robbi continuou explicando, né, quando ela mostrou aquela tabela, logo no início da fala dela, uma tabela colorida com os quadrantes, né, ela disse que esses 60 óleos, onde ela descreve o perfil dele nos livros, são explicados, são colocados nesses quadrantes, e ela disse que ela tem 2 palavras para cada óleo. Ela disse que chama de positivo e negativo, ela não gosta muito de falar assim, mas são 2 aspectos que tem essa palavra e o óleo está no meio, né? Então, ela deu um exemplo, por exemplo, da menta, a menta piperita. Ela mostrou que está no quadrante verde, e as 2 palavras que tem, uma do lado lá de cada da menta, né? Uma é estar num estado de não estar focado, e a outra palavra é mover-se para ter mais propósito. E aí, por exemplo, ela disse que a ideia, então, para uma pessoa que precisa usar menta, é que ela deixe-se ser levada ou puxada pela energia da sua paixão, para que ela chegue nesse propósito. Então, deixar que a paixão a leve. Ela disse também que o óleo essencial de menta, ele ajuda na digestão de ideias e também ajuda, claro, que na digestão do próprio sistema digestório, né? Aí ela menciona aqui no livro, também tem pontos no corpo, vários pontos. E esses pontos são pontos específicos para ajudar a mover a energia que está estagnada, a energia que está parada, e estão todos indicados no livro e mostram onde estão nesse meridiano. Então, por exemplo, ela disse no caso da menta, ela mostrou aquele ponto que está abaixo do dedo anelar, do lado esquerdo, que é uma energia onde tem energia parada no coração, é o meridiano do coração. Exato. Então, ela disse que, por exemplo, a indicação é que a pessoa, né, coloque esse óleo que saiu, assim, uma fração de um décimo de uma gota ali desse óleo de menta, e aperte ali, né? Então, o propósito é que o óleo ajude a mover essa energia que está estagnada aí, que não está permitindo a pessoa estar no seu propósito que ela veio fazer nessa vida. Esses pontos, eles ajudam também a reduzir estresse e a relaxar, e o que ela percebe é que a combinação desses pontos mais o uso dos óleos essenciais ajuda de uma maneira muito rápida a mover essas emoções estagnadas, ansiedade, depressão, agitação. Então, dispersa essa energia de uma maneira muito gentil. E ela disse que isso é um ponto importante para ela, porque no decorrer da carreira dela, ela já viu métodos de psicoterapia que não são gentis, e ela pensava que ela queria trabalhar num método que fosse, né? E ela disse que ela tem recebido esse feedback, né? As pessoas estarem felizes, conseguindo chegar na energia delas de uma maneira tranquila. E ela menciona também que ela tem tido essa experiência nesse ano com Covid, onde as pessoas têm ficado distantes fisicamente, muitos têm uma sensação de estar perdido, né? De ter perdido a conexão com as outras pessoas, e isso chega a ter um estado de desarmonia no coração. E aí, o objetivo, então, desse trabalho que a Robbi faz é mover a pessoa desse estado de desarmonia para um estado de harmonia, onde, então, as coisas podem fluir e a emoção dessa pessoa pode fluir de acordo com o que ela precisa. Ela disse que é bastante interessante, é muito legal ver como o workshop vai se desenvolvendo e as pessoas vão liberando coisas, mas que no livro dá para ter uma ideia também desse trabalho, com esse objetivo da gente. Ela disse que muitas pessoas dizem que leem o livro e o livro leva para lugares que a pessoa fazia tempo que não entrava em contato. Os livros têm esta função, não é? The books can do that, right, Robbi? Maria says. Can take us to these places. Yes, it can actually. So I'm aware of time, but I wondered if we could choose a card from the Blossoming Heart card deck for your listeners as a way of giving you a concrete example of what we can do with this. Maria, então, a Robbi menciona que ela está consciente do horário e ela queria fazer uma coisa que ela queria propor para você, se tudo bem, se ela tirasse uma carta no baralho que ela tem dessas palavras, para o que tem a ver com todos os que estão ouvindo aqui no Brasil. Tem a ver com que todos nós poderíamos nos beneficiar, e aí vocês vão poder entender, nós vamos poder entender como funciona na prática
esse trabalho dela. O que você acha? Acho incrível, porque uma das perguntas que eu tinha para fazê-la, na verdade, tinha a ver com essa questão da educação, né, o que move, e também que mensagem ela poderia dar para os aromaterapeutas no Brasil. Então, eu acho que vem de encontro a essa questão. So Robbi, Maria thinks it's a great idea. She would also want to ask something a message that you would have for the people. So she thinks it's going to be the best thing that you can leave us with, and go on with. Not that you have to leave now, but yes, it's a great time to do this. Yeah, so there's some deeper understanding. So along with the Blossoming Heart book, there's a 60 card deck. They're four different colours. They match the colour chart that we have in workshops. And the chart relates to spiritual, emotional, mental, or intellectual, and physical. And so that's how I've categorised the oils. Some people say, oh, but there's so many more oils and there's so many more emotions. That is true. However, there's a way that we can address that, but I've always trusted my intuition and what I'm told. So we have 60 oils in the Aromatic Kinesiology or Blossoming Heart model. And so I'm going to choose one now. Normally, if I was in a group, I would be doing muscle testing or energy testing on behalf of everyone. So, but we can also do this through the cards. So, and one of the things that I love to do before I do any work is bless my work and my experience with the wonderful energy of love, grace, and gratitude. And so I was doing that practice, my ritual of love, grace, and gratitude, which you can see on the website if you want to. So I bless everything with the words love, grace, and gratitude, and there's a ritual of movement that we do to heighten the energy. So these have already had their little blessing today. So I'm going to choose one. Okay. For pretty people, I have to go like that so I don't see them. So, what have we got here? Yes. It's spearmint. Yeah, spearmint. And in my work, so it's down here in the physical, so it's quite a strident, strong oil, strong smelling as well. And it's weary, the emotion is weary going across to invigorated. So we'll start there, Ellie, and then I'll go on. Ok. Então, a Robbi mencionou que quando ela está num grupo, ela faz um teste para saber. Ela queria começar o trabalho com 3 palavras que ela sempre começa para abençoar o trabalho dela, que é amor, graça e gratidão. E ela disse que no site dela ela faz até um ritual, e só apenas essas 3 palavras já eleva muito a vibração. E aí ela, tirou no baralho lá, e a gente tem menta verde, Maria, menta do campo, Peppermint, acho que né? Peppermint, E aí ela diz que vem do negativo, o estado de estar cansado, para mover a pessoa para estar num estado de estar envigorado. Acho que é para mim. And so, Maria says it's to her. It's her. It's for all of you listening. But the Blossoming Heart affirmation, which is on the card, says, my intention and my energy are aligned. So what I'm going to do, what I feel I'm going to do, what I say I'm going to do, my intention and around my desires, and the energy inside of me is actually connecting. It's because sometimes we can have a desire or intention, but our energy takes us away from actually moving forward to the goal. And so this is about marrying the two. So the energy and the intention or the goal are totally in alignment. And so this work, if you're looking at it from all the other oils and the muscle testing, aromatic kinesiology work that we do, it's about making sure that you're totally congruent, you're facing your true north, and you're aligned with what you say, or the messages that you have inside of yourself. But the spearmint
in this instance, it's really specific. And it has a quote by a wonderful woman who passed away probably 12 months or so ago, called Mary Oliver. And the quote says for spearmint, "Tell me what you want to do with your one wild and precious life." And then it goes into talking about the spearmint. In our energy work too, spearmint can have a relationship with the liver as well. So liver energy is sort of, you can be, have lethargy because the liver function might be down in the meridian system as well. And so it says here, your energy drives your body. Do you have the book, Ellie, in front of you? I don't have the book. Maria has the book. We might need to translate that bit, and then I'll go on to this bit. Perfect. Ok. Então, a afirmação que vem na carta diz: a minha intenção e os meus desejos e a minha energia estão alinhados. Então, a Robbi mencionou que às vezes nós temos intenção e desejo de fazer algo, mas a nossa energia nos leva para o outro lado. Então, a afirmação é para nós alinharmos tudo, para que a gente vá atrás do nosso objetivo com a intenção, energia e desejos alinhados. E ela diz, então, o objetivo é estarmos seguros, que nós estamos congruentes com esse nosso norte, esse nosso objetivo, e que nós estamos alinhados com o que a gente fala, a gente faz. Aí ela disse que tem uma frase de Mary Oliver, que é uma pessoa bastante famosa, né, uma poeta que morreu faz pouco tempo, que diz: diga-me o que você quer fazer com essa vida preciosa e selvagem sua. E ela disse que essa planta tem a ver com a energia do fígado. Então, às vezes, nós temos letargia porque a função energética do nosso fígado está baixa. And so spearmint's very much to do with our own evolutionary process, our movement towards where we're going to. And I don't know if you can see this, or maybe it's back to front. I don't know. Spearmint, the word intention actually has a Latin word root, meaning called entendre. And entendre means to actually stretch towards something. And so I think for my friends in Brazil, this is a really perfect essential oil from this work to get. I'll hold that up again. I don't know if you want to take a photo. Se alguém quiser tirar foto, ela disse que vai segurar um pouquinho. Ela está dizendo que... Agora seria o momento para ela colocar de novo ali. Can you put back the paper so they will take a picture? Yes, thank you, Robbi. Say something so the video goes to you. Okay, so perfect. Yes. Yep, you got it? Okay. Yes. So for all of your listeners too, it's like we're coming towards the end of what has been a very challenging year worldwide, and individually and also in the greater collective field. And we've been having to manage our emotions even more strongly this year. It's really, it's been hard for many people, because of friends who may have lost their lives, loved ones, loss of income because we can't be out there. And so I think this oil for us all to be thinking about is really important. So as we come to 2021, what are we wanting now? What are we going to be moving towards? What are we stretching towards? And when you set an intention, it's a very powerful thing to do. But sometimes the subconscious can be counteracting that intention. And so in our work, when we do muscle testing, we're looking at what the subconscious is doing or the unconscious self is doing to take us away from our movement forward or our intention. And so when your energy and your intention are absolutely aligned, what you're moving towards in your goals and desires is going to be managed and met very, very easily. And so here it says in the story, in the reflection, are you feeling weary of body and mind? Are you being held back by your own lethargy? And then it talks about getting your liver functioning and getting your mind into gear so that you can be moving forward with clarity and your energy is good. And then there's a couple more things. I'll let you do that, Ellie. Ok. Yeah.
Então, ela mostrou, né, no papel, ela disse que a palavra intenção tem essa raiz, entender, que significa esticar-se em direção a algo. Então, ela disse que para todos os ouvintes, nós estamos chegando no final de um ano que tem sido bastante desafiador, de uma maneira individual e coletiva. Um ano que nós tivemos que gerenciar nossas emoções de uma maneira mais intensa. Tem sido muito difícil, muitas pessoas perderam entes queridos ou amigos, familiares, houveram perdas financeiras. Então, para 2021, o que queremos? Em direção a que eu quero me esticar? E às vezes ela diz que colocar uma intenção é algo poderoso, mas às vezes o subconsciente pode ir para um outro lado. Então, no teste muscular, elas conseguem checar isso. Mas ela diz que intenção e energia alinhados nos vai ajudar a chegar onde queremos, com certeza. E aí ela disse que tem uma pergunta lá, né? Você está cansado de corpo e mente, né? Está sentindo uma letargia que te segura? E aí ela diz que no livro começa a explicar um pouco sobre a função do fígado e outros detalhes. And so because the paired words are weary going across to invigorated, when we'll be working sorry, I fell off my chair. When we're working one-on-one with one another, it's because my arm is broken, you see, I haven't got very good balance. Yes. So it's better. When we're working one-on-one, we find out then which meridian system is holding the quality of weary. And we find, and then, for example, it might be in large intestine, and the heart blossom point is up here. And so there's a way that we work with that heart blossom point to shift the weariness out of the meridian system. And that's what we do when we're teaching this. But for now, to be thinking about where in my life am I weary? Where in my life do I want to be invigorated? And so there's some questions here for your listeners too. And it says, what environments make you feel the most invigorated and bring out the best in you? And this is such a powerful question as we leave 2020 as well. So what environment do I want to be living in? Not just your external environment, it's also about what's happening deeper inside of us as well. How do I want the inner me to be? How do I know when that part of me is really on track? So that's a great question. That's for what is the outer environment that brings me to my qualities around feeling invigorated, but what is it that needs to occur inside of me as well to have that invigoration maintained? Now, for me, my daily ritual or practice is that of love, grace, and gratitude. I've been doing this practice for such a long time now that it's just in me. And again, Ellie, you can refer people to the website. We've got a little film there about that. Okay. So yeah, these environments are really, really important. So that's the first question, and there's another one, perhaps translate the first question. Perfect. Yes. Então ela disse que, vamos dizer que chegou nessa carta e vamos dizer que ela está na consulta, né? Então o que ela faz? Nesse teste com os músculos, ela checa qual é o sistema de meridiano que está segurando essa palavra que ela falou que era negativa, o estar cansado, esgotado, né? Então, vamos dizer que a pessoa, ela checou e apareceu que está no meridiano do intestino grosso, e aí ela mostrou esse ponto, né, aí em cima no ombro direito, que é o ponto que trabalha esse lugar que ela mencionou, e aí ela vai fazer esse toque aí com óleo essencial, né? Mas ela disse que tem algumas perguntas que nós, até aqui ouvintes, podemos fazer para nós agora. Por exemplo, onde na minha vida estou cansado? Em que ambientes você se sente invigorado e qual ambiente traz o seu melhor em você? E aí ela menciona aqui para a gente pensar sobre 2021 e pensar nesse ambiente não só externo, mas interno, dentro de nós. O que traz para mim essa energia de estar invigorado? E aí ela fala que ela tem um ritual dela individual, né, que é esse ritual que ela disse que já faz há muitos anos, que é esse ritual do amor, graça e gratidão. Ela disse para as pessoas entrarem lá no website da robbizeck.com, e aí ela explica um pouquinho sobre esse ritual lá também. Yeah, and so the second question is, what are you stretching towards at this time in your life?
And one of the things that I love to do every year is I just have one word that I focus on. It's my focus word, or what I call my one word to live by every year. Last year, the word was momentum. And I'm not going to tell you my word for next year yet, because we're doing a live later on in the year. Okay. But you have one word, and so whatever it is that you're moving towards in your own personal life in 2021, I would suggest that you work with the spearmint for a while. Just have it around you. You can put it on tissue, put it in your diffuser, and really look at the purposefulness in your own life around being invigorated. What do I need to invigorate in my life as I'm moving towards next year, or as I go into next year? And if you're feeling flat, or if you're feeling you're just not coming together, go back to this idea of what needs to be invigorated in my life. Is it the food that I'm eating in terms of self-care and looking after ourselves? Is it do I need to invigorate through walking or through movement? Do I need to invigorate myself by being more loving in some way? Do I need to invigorate myself by skilling up and learning something new? Do I need to invigorate myself by setting goals and maintaining them? Do I need to invigorate myself by simply honoring myself with a deeper loving regard? So there's different ways that you can translate this. It's not just about being invigorated so you can be more physical. It can be more about, well, what has not been invigorated? It might not be that you're feeling weary at all, that maybe you're not tired, but it could be that you just you're not feeling it. You're not feeling invigorated, and why is that? And so that's, we can work with one oil, and we could spend all day exploring that in different ways, and diffusing the stuck emotional states that can occur because we're not living fully in balance in some way. And for me, it always comes back to, I'll show you my heart, connecting back through here. And and it's a beautiful thing to do. So I look forward to, in the future, hearing about your invigoration as you go into next year. Yes. Então ela disse que a segunda pergunta que tinha ali, né, no material é: para que, ou em direção a que você está se esticando? Ou qual é esse seu propósito que você está indo atrás? E ela disse que então tem algumas palavras, ela trabalha com uma palavra por ano, que ela vai mantendo nesse ritual. A palavra que ela usou para esse ano era momento. Ela não vai dizer a palavra para o ano que vem, porque vai ter uma live gratuita, acho que dia 17 de janeiro, está no website da Robbi, na área de no Facebook, desculpa, da Robbi, esse evento que ela vai fazer dia 17, onde ela faz algo assim para todas as pessoas, e acho que aparece essa palavra aí para o ano, né? Mas ela disse que ela convida as pessoas que estão ouvindo a 2021 a trabalharem com a menta verde, trabalhar por um tempo, colocar no difusor, num lencinho, inalar, e pensar, né, qual que é esse propósito que eu estou precisando envigorar, trazer vigor, né? Será que eu estou me sentindo desanimado? E quais são as coisas que podem me ajudar a trazer esse vigor que está faltando? Será que eu tenho que mudar a minha alimentação, ter mais autocuidado, através de movimento ou fazer caminhadas? Será que eu preciso melhorar os meus talentos, minhas habilidades e aprender algo novo, estudar mais? E aí ela disse que colocar objetivos e ir atrás para cumpri-los e honrar a si mesmo com um amor profundo. E ela disse também que pode ser que a pessoa, ela fala, mas eu não estou me sentindo cansado. Mas talvez o que não sente é um vigor, uma energia ao fazer as coisas. Então vai explorando isso. Ela disse que a gente podia ficar aqui, para o nosso caso, a noite inteira, né? Procurando, descobrindo o que está acontecendo, para a gente poder chegar a viver de uma maneira completa e com energia, com vigor. E ela disse que vai ficar querendo depois saber o que as pessoas têm a dizer, o que descobriram, e que contem para ela aí um retorno. Tá mudo, Maria? Com certeza nós vamos dar esse feedback para ela.
We for sure will let you know, Robbi, what we find out in the work we are going to do individually for ourselves in our community. Thank you so much. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para ela, porque nós tínhamos, né, uma data marcada para entrevista com ela e nós adiamos porque a Robbi teve um acidente com o braço. Mas eu tô vendo ela tão assim, solta, mexendo a mão e mexendo o braço, que eu queria que ela contasse pra gente o que foi que ela usou de óleo essencial aí para estar tão recuperada. So Robbi Marie is mentioning that just the last thing that we had to have this meeting, this cafe today, because you had an accident. So you had surgery and everything, but she sees you're very active. So she's very curious to know what are the essential oils you're using to help you recuperate. So, oh, I can see the scar. So here, beautiful ladies and gentlemen, I broke my arm in the garden. I love gardening. And this is 4 weeks, 4 weeks since surgery, and I have a plate put in. So the very first thing that I did was test up for an emotion, and it was ginger and ginger essential oil, just to look at from an emotional perspective, depleted going across to sustained. But then I started working with a base cream, and inside in the cream I put rosehip oil, a tamanu oil, a couple of capsules of vitamin E, and my healing essential oils, kunzia, which is Australian essential oil, kunzia ambigua, geranium, everlasting helichrysum, frankincense for the scarring, and lavender. So 5 oils: kunzia, lavender. You can translate into botanicals. Kunzia, lavender, helichrysum, frankincense, and geranium, and applying that a couple of times a day. Internally, not essential oils, I'm taking a product for my gut, an antibiotic, because they filled me up with antibiotics and I don't normally do that. So I'm taking probiotics, vitamin C every day, probiotic, fish oil for the prostaglandin reduction and inflammation, and one other thing, gone out of my mind. It's gone out of my intestine. Has said something for the gut. And so I'm doing that a couple of times a day, and in the bath in the morning it's nice and warm, so I'm doing physio, and because I can't go down, it's not as good, but it's going very well. And now there's a little bit more bruising coming out, so that we had a big bruise here at first, and the helichrysum and the lavender is really helping with that. But I'm very pleased with the scar, because there's not much. It's there, but it's really improved. So I've been doing that, applying it in the beginning 3 times a day, and now I'm working with my shiatsu massage therapist, who works a lot with essential oils, but very gently working on my shoulder and the rest of my arm, and also lymphatic drainage as well, but very gentle work. So everything combined, and so I'm a work of art, really. And so I'm very grateful for oils. So, that will do. A Robbi menciona, então, que ela está bastante grata com os óleos, né? Ela disse que fazem 4 semanas desde a cirurgia. Ela explicou que ela estava trabalhando no jardim e ela caiu. E aí ela precisou passar por essa cirurgia, onde foi necessário colocar uma placa, né? E ela disse que a primeira coisa que ela fez, Maria, foi checar a parte emocional, e para ela saiu que ela precisava do gengibre. Então ela usou isso, e aí depois ela fez um creme base com rosa mosqueta, óleo de tamano, que é de lá, vitamina E, e uma sinergia de óleos curadores, que ela chama de óleos de lá, que é a kunzea, o gerânio, o helichrysum, o olíbano e a lavanda. E aí ela disse que ela está tomando internamente probióticos, porque ela teve que tomar muito antibiótico por causa da cirurgia, e vitamina C. Também óleo de peixe para baixar as prostaglandinas que causam inflamação, né? E no chuveiro ela faz movimentos para ir ajudando. Então ela percebe que está indo bem.
o helicrísio e a lavanda tá dando conta dos hematomas, as cicatrizes estão indo bem com o olíbano, e 3 vezes ao dia ela aplica. E também faz shiatsu, com óleos essenciais para ajudar com o ombro, e drenagem linfática. Então, ela disse que é uma obra de arte, tudo que está acontecendo, e muito grata aos óleos essenciais por essa cura. Realmente incrível, porque logo que ocorreu, ela mandou um videozinho mostrando, e realmente ela tinha a mão inchada, um pós-cirúrgico normal. E eu estou vendo que foi realmente muito efetivo tudo que ela usou. E realmente ela não brincou em serviço, não é? Pôs em uso aquilo que ela tem de ferramenta. Maria says it's really incredible because for sure in the beginning there was the swelling and the post-surgery, but she says your protocol is very effective. You're putting into practice everything you know, and you can see it's great results. So we're very glad to know. I'm good. So... Ok. Se ela deseja colocar alguma coisa, nós já estamos nos direcionando para o final. Se ela tem alguma coisa para colocar, o website dela é Robbi Zeck, é isso mesmo? Your website, Robbi, is robbizeck.com. RobbiZeck.com. Ok. Ok. Então, para quem desejar seguir a Robbi, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, né? É só seguir ela pelas redes sociais ou no website dela, robbizeck.com. E ela tem ROBBIZECK. ROBBIZECK.com. The isso. Facebook page the same if anyone's interested. Nós divulgamos depois aqui, se diz para ela que a gente depois divulga aqui, junto com o post de hoje. Então a gente coloca lá o contato dela, né? Maria says they will make a posting for all the audience with your website and your Facebook profile so people can follow your work as well. Porque realmente a Robbi ela tem um curso até que ela faz, embora seja em inglês, mas ela tem um curso rápido, que não é o curso dela completo, mas que ela tem ali um direcionamento, né, de meditação, com um pouquinho, uma amostrinha do trabalho que ela faz. Então, quem tem fluência no idioma pode se beneficiar e estar um pouquinho mais próximo da Robbi, que é bastante gratificante, porque ela tem toda essa gentileza no falar e no colocar o trabalho dela. E ela não mudou de tantos anos atrás que eu a conheci até hoje. Ela continua com esse entusiasmo, com essa gentileza e com esse carinho todo com o trabalho que ela faz, né? Tudo com muita delicadeza e com muito cuidado, né? Ela é muito criteriosa e muito delicada nas coisas que ela faz. So Robbi, Maria says that she mentions about the course you have with meditation, which is not your kinesiology work, but Maria is mentioning for the people who speak in English, they can go and check this work you have with meditations, which is amazing. And she says she's very thankful for your presence here, your sweet heart and your heart full of love that you bring with you, the care, the way you speak, and you're so delicate but straight to the point. And she has been following you for so many years, and you always have this enthusiasm for your work and the love and the passion for what you do. And it's incredible for all of us here in Brazil to be in touch with you and everything you do. Thank you very much, Maria, for having me. I think you have a sterling, fantastic translator in Ellie to remember everything. It's wonderful. So I leave you with the heart here, and I leave you with the beautiful blessing of love, grace, and gratitude. So love the flower of life, grace, divine influence upon your heart and all who you serve, and gratitude, appreciation, and thankfulness. So I wish you all, my Brazilian friends, much love and a beautiful Christmas, and a very happy and safe and prosperous New Year.
So bless you all, and we'll say bye-bye. Thank you so much. My pleasure. Por favor, Eli. A Robbi quer deixar, então, se despedir com esse coração que ela mostrou, né? Onde representa para ela o que é bastante importante, essas 3 palavras: amor, graça divina no seu coração e ao coração de quem você serve, tem contato, gratidão. Deseja amor para todas as pessoas que estão ouvindo, um Natal muito bonito e um Ano Novo bastante próspero. E foi bastante feliz esse momento que ela passou aqui com a gente. Com certeza para nós também. Robbi, my hair is full of love. Thank you so much. I'm glad. Mine is too. Very beautiful to do this. Thank you. And thank you, Ellie. Thank you, Robbi. Thank you so much. Obrigada. Obrigada a oportunidade, gente. Eli, eu vou dar uns recadinhos agora, se você puder só falar para ela antes da gente desligar. So before we just turn off, Maria is just going to say some things, some messages to the people, and then we finish. Okay, thank you. Ok. Pessoal, esse foi o nosso café aromático de hoje, com a nossa querida Robbi Zeck. E eu queria só relembrar o quanto nós, apesar de estarmos isolados, o quanto nós viajamos este ano. Olha, nós começamos com Robert Serran, que estava em Praga. Depois nós tivemos Salvatore Battaglia, que estava na Austrália, que teve um momento muito interessante com a gente. Depois nós tivemos Rhiannon, tivemos a Rhiannon, que está na França, e na sequência da Rhiannon nós tivemos a Kelly, foi isso? A Kelly Blart? Foi a Joy. Foi a Joy? Dr. Joy. Foi a Dr. Joy, que tem uma história, né, da aromaterapia. Ela entrou na aromaterapia, na verdade, porque uma pessoa pediu que ela ensinasse química para ela, e assim elas fizeram uma troca, uma história linda também. Depois a Kelly Blart, e agora a Kelly estava na Inglaterra, quando falamos com ela, e agora estamos com a Robbi, que também está na Austrália. Veja o quanto nós passeamos esse ano, não é? Sem sair de casa. Então, eu super agradeço a participação de vocês todos aqui com a gente, nesse dia de hoje, com o nosso Apaixonados por Aromaterapia. E amanhã, dia 17, nós teremos pela manhã, às 10 horas, nós teremos a Aromaterapia para Todos, que a Maria Aparecida e a Selene vão falar um pouquinho sobre esse projeto. Às 15 horas nós teremos a Maíra de Castro, que vai falar Pergunta para Mai. E às 20h30 nós teremos o casal Visha e o Vistar, que vão falar sobre a renovação e virada de ciclos. Eu estou louquinha para ver eles dois falarem, porque eles estão fazendo um projeto muito incrível. E eles já têm passado isso para a gente, né, aos pouquinhos, em doses homeopáticas, e amanhã a gente vai poder estar ouvindo eles ao vivo, nos passando um pouquinho desse projeto. E encerramos na sexta-feira, onde nós teremos também palestras às 10, às 15 e às 20h30. Pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem, estarem aqui com a gente. Para aqueles que desejarem esticar um pouquinho mais e fazer a saideira, vocês podem ir, né, para o café e convidar os seus amigos ali no Meeting Point para bater um papinho e falar um pouquinho, né, dessa entrevista, ou falar de todas as atividades que nós tivemos hoje ao longo do dia, ou já marcar encontro para amanhã estarem juntos aqui na primeira palestra do dia. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Está sendo maravilhoso poder contar com vocês na Semana dos Apaixonados pela Aromaterapia. Muito obrigada.